Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso Café com Bíblia, onde vamos falar em 1 Reis 22, do versículo 41 ao 53. Amém? Aleluia. E Josafá, filho de Asa, anunciou o seu reinado sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Neste livro, o reinado de Josafá é relatado em 10 versículos, mais 102 versículos são dedicados a ele em 2 Crônicas. O significado disso é sobre um olhar não espiritual. Josafá teria sido pouco interessante diante do esplendor de Acabe, mas sobre um olhar espiritual como que há em 2 Crônicas. Acabe é de pouco interesse com Josafá, exigindo a atenção de Deus. Ambos os livros de Reis narram os eventos como os homens os enxergavam. E ambos os livros de Crônicas narram os eventos como Deus os enxergava. E era Josafá de 35 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 25 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, sem se desviar dele, dizendo o que era reto aos olhos do Senhor. Com tudo isso, os lugares altos não foram retirados, e ainda o povo continuava sacrificando e queimando incenso nos lugares altos. Devia haver somente um lugar de sacrifício, e este era no templo de Jerusalém. Portanto, o Espírito Santo continua aborrecido com as ações de Josafá, por não remover os lugares altos. E Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Por 70 anos, desde a data de sua separação até o momento da morte de Asa, havia pouca paz entre Judá e Israel. Josafá procurou remediar esta situação, mas, às vezes, como vimos, por meio de métodos que não eram do agrado do Senhor. Outros feitos de Josafá e a sua autoridade que mostrou e as guerras que fez não estão, porventura, escritos no livro das crônicas do rei de Judá. Expulsou também da terra o restante dos sodomistas que tinham ficado no tempo de seu pai Asa. Parece que somente alguns sodomistas tinham restado. Entretanto, o Espírito Santo está disposto a proclamar o fato de que Josafá tirou até estes poucos. Muito frequentemente, um filho de Deus está disposto a permitir que um remanescente do mal fique. O Espírito Santo exige que tudo o que é mal seja expulso, o que só pode ser feito quando o crente coloca a sua fé exclusivamente em Cristo e na cruz, o que logo dá ao Espírito Santo a liberdade de ação para operar em nossa vida e assim obter a vitória desejada. Está lá em Romanos 6, do versículo 3 ao 14. E não havia então um rei em Edom, e havia um designado em lugar de rei. Um oficial tinha sido ordenado pelo rei de Judá. Em outras palavras, Judá controlava Edom. E havia Josafá feito navios em Társsis, e os quais tinha que ir a Ofir por causa do ouro, mas não foram, porque se romperam os navios em Ezion-Geber. Então Acácias, filho de Acabe, disse a Josafá: irão os meus servos com os teus nos navios, mas Josafá não quis. Josafá
formaram uma aliança com o filho de Acabe, Acácias. Entretanto, o Senhor ficou aborrecido com esta aliança aí. Então destruiu os navios. Josafá não quis mais aliar-se com Acácias depois disso. E dormiu Josafá com seus pais e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi, seu pai. E em seu lugar reinou Jeorão, seu filho. Tudo isso é importante com respeito aos reis de Judá, porque eles eram da linhagem de Davi, da qual viria Jesus Cristo, o Redentor. Está lá em 2 Samuel 7, do versículo 16. Acácias reina sobre Israel. E Acácias, o filho de Acabe, iniciou seu reinado sobre Israel em Samaria. No ano de 17 de Josafá, rei de Judá, e por 2 anos reinou sobre Israel. E fez o que era mal perante os olhos do Senhor, pois andou no caminho de seu pai e no caminho de sua mãe e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, porque serviu a Baal e o adorou, e provocou ira do Senhor, Deus de Israel, conforme a todas as coisas que seu pai tinha feito. Esta é, pelo menos, uma das razões, e de fato, razão principal, porque o Senhor estava profundamente aborrecido com Josafá, por ele formar uma aliança com Acácias. Essa é a mensagem, aleluia, de hoje. Não devemos fazer aliança que Deus não aliançou, que Deus já tinha afastado. Muitas das vezes, o que acontece? Deus, ele diz para mim e para você, olha, já deu, você já fez o que tinha que fazer, mas você insiste e ainda está firmado com certas pessoas. E quando você faz isso, lá na frente você terá pelejas, como aconteceu aqui, como acontece em todo lugar. Se a pessoa já mostrou quem ela é, se essa pessoa já te fez tanta coisa que te desagradou, que desagradou o coração de Deus, então você não pode ter mais essa aliança. Você não precisa mais fazer aliança. Você perdoa, você sai de perto, entendeu? Mas você não se aliance mais com pessoas que te machucaram já no passado, com pessoas que vêm te machucando ainda. Perdoar, perdoamos, mas é um direito seu de não ficar junto mais, de não estar perto mais, de não querer ver mais. Segue, seja feliz, deseje a felicidade para essa pessoa, deseje que tudo dê certo, tudo corra bem, porque assim as bênçãos voltarão para você também, é dobrada. Mas não permaneça mais aliançado com pessoas que tentou te destruir, com pessoas que tentaram te tirar do caminho. O caminho é Jesus, não tem outro caminho. A porta só tem uma, não tem duas. Então, se você quer ser feliz, se você quer ter sua paz, siga em frente, olhe somente para Jesus. Não olhe para o homem, porque o homem não tem nada para te dar. Não olhe para a mulher, não olhe para mim, porque eu também não tenho o que dar. Mas Jesus tem. Ó como Jesus tem. Então, que Deus te abençoe tua vida, teu ministério, tudo que tocar tuas mãos. Fica na paz, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.